Então é um consórcio mesmo, aí formado pelo governo de um ladrão, pelo STF que virou partido, Supremo Tribunal Federal, e pela imprensa que esconde o que convém. Eu fico imaginando, Pitoli, se fosse o Bolsonaro fazendo isso. Na mesma hora eu só imaginei, se fosse o Bolsonaro. Eu garanto para você que o Congresso tinha parado o segundo turno, voltado e já tinham votado o impeachment dele. Porque, cara... Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje eu vou trazer para vocês aqui uma bomba envolvendo o 8 de janeiro. O circo também está fechando. Isso está mais próximo de um possível pedido de impeachment. Mais deputados estão entrando com o pedido de impeachment por conta de uma pedalada fiscal envolvendo o presidente Lula. Preparei os vídeos para vocês, vamos lá. Antes disso, não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal. Bora lá, pessoal. A Advocacia Geral da União quer que mais 7 réus condenados pelo 8 de janeiro paguem indenizações por danos morais e materiais que totalizam 56 milhões de reais. A instituição, comandada por Jorge Messias, já apresentou 17 ações solicitando pagamentos à União pelos estragos nas estruturas do Congresso, da Casa Civil, da Presidência e do Supremo Tribunal Federal. 770 mil reais dos 7 réus já estão bloqueados judicialmente. A AGU também pede à Justiça que sejam expedidas novas determinações para indisponibilizar qualquer valor que ainda esteja nas contas dos condenados e também solicita penhora de bens, como embarcações e aeronaves. E aí, Piotr, vale lembrar que esse é o segundo grupo já responsabilizado. Em agosto, a AGU, também comandada por Jorge Messias, acionou a Justiça pela primeira vez contra 5 réus condenados pelo 8 de janeiro para cobrar danos morais e materiais causados. Terminou a investigação sobre eles? Não é sobre o golpe? Isso. Tá para entender. Né? Não, e outra, né? Qual foi a clareza? Eu vou voltar a esses fóruns todos que estão levando ministros do Supremo, empresários, ministros do governo. Todos eles vão lá para defender investimento no Brasil. A causa número 1 que afasta qualquer investidor, isso já vem de anos, chama-se insegurança jurídica. Eles não tocam nesse assunto. Eu tenho hoje uma Polícia Federal que não é mais um órgão de Estado, porque não é independente da maneira, na prática não é. A gente viu essa história do caso de Roma, o resultado foi ruim, não, então muda o delegado. Muda o delegado para mudar o quê? O laudo? Bom, vamos lá. Aí você tem, por exemplo, a AGU agindo politicamente. A gente está vendo isso aqui, não é fundamentado neste momento. Cadê o processo todo concluído? Uma vez concluído, você vai lá e solicita esse tipo de coisa. Aí a PGR, por exemplo, que desconsidera de forma solene e vergonhosa também a jurisprudência do Supremo no caso daquela moça lá, o Augusto lembrou do batom agora, a Débora dos Santos. Que mulheres que têm filhos abaixo de 12 Matéria anos... inflamável. Exatamente, está lá. Ela está respondendo por golpe de Estado também, imagina só. E eles não tocam nesse assunto. Para que servem, além da excursão, como a gente disse, esses eventos todos? Ninguém está tocando no assunto que qualquer investidor hoje, quando olha para o Brasil, ele fala assim, mas vocês não conseguem sequer manter a atuação das organizações de Estado com o mínimo de segurança previsível, de previsibilidade jurídica, e fica assim. E aí tá, e agora tem mais 2 meses, é isso que o ministro Alexandre deu, mais 60 dias para a polícia terminar o inquérito. Vai terminar o inquérito, parece que feito sob encomenda, aí a PGR tem que se manifestar para ver se ela pede a condenação de alguém, e o Supremo vai julgar, na instância completamente descabida, sem direito a recurso. Se estiver com recurso também, pouco importa, porque o ministro não responde. É esse o ponto. Quer dizer, quem é que disse que essa gente está discutindo nesses fóruns internacionais todos a importância do Brasil e a atração de investimento, que é o que nos interessa? Notícia aqui sobre o 8 de janeiro, uma notícia que inclusive segue em destaque no nosso site, oeste.com. Um ex-morador de rua, absolvido em agosto deste ano da acusação de participar dos protestos na Praça dos Três Poderes, desabafou sobre continuar sendo obrigado pela Justiça a usar tornozeleira eletrônica. O equipamento deveria ter sido removido em 10 de setembro,
quando o Supremo Tribunal Federal emitiu a certidão de trânsito em julgado. Agora, pasme quem está nos acompanhando, Wagner Oliveira, que tem 50 anos, relatou que só soube da absolvição quando foi interpelado pelo jornalista Christian Costa, aqui da Revista Oeste. De acordo com esse morador de rua, que ainda comparece à Vara da Justiça semanalmente, nem a Defensoria Pública da União, nem o fórum onde ele presta explicações informaram a respeito do veredito, a respeito da absolvição. E é por isso que agora a gente vai a Brasília para conversar com o repórter Christian Costa para saber mais detalhes dessa história que foi revelada pela coluna No Ponto. Muito boa noite, Cris. Obrigada mais uma vez. Foi uma revelação, inclusive, para o próprio Wagner. Como é que foi essa conversa, Christian, que você teve com o Wagner a respeito da absolvição, que nem ele sabia? Boa noite, Paula, a todos no estúdio e a nossa grande audiência. Paula, eu conversei com o Wagner justamente como parte da nossa cobertura, praticamente diária, a respeito do 8 de janeiro. Ele, inclusive, é um dos personagens da reportagem que nós publicamos na Revista Oeste, a reportagem mais recente sobre o 8 de janeiro, e o objetivo era justamente saber como é que está sendo a vida do Wagner agora fora da cadeia. E em determinado momento eu o interpelei justamente com a palavra absolvição. E ele se demonstrou bastante surpreso e afirmou que não sabia que sequer havia sido absolvido. Você muito bem observou que na reportagem consta que a Defensoria Pública, a Justiça no geral, não o informou a respeito dessa absolvição. Ele se queixou de usar a tornozeleira eletrônica. Inclusive ele vai sempre às segundas-feiras ao fórum aqui em Brasília, responsável por esse monitoramento eletrônico, justamente para prestar esclarecimentos a respeito dos movimentos dele com a tornozeleira. Para nossa audiência que ainda não sabe, os manifestantes do 8 de janeiro que conseguem a liberdade condicional aqui no Supremo Tribunal Federal precisam cumprir uma série de medidas restritivas, entre elas usar a tornozeleira eletrônica e comparecer a um fórum da cidade onde essa pessoa mora, justamente para prestar esses esclarecimentos. E é o que aconteceu com o Wagner, continua acontecendo com o Wagner, que foi preso, Paula, logo durante os atos ali do 8 de janeiro, no interior do Palácio do Planalto, para onde ele correu em razão das bombas de efeito moral que estavam sendo lançadas na Praça dos Três Poderes, contou inclusive com a ajuda de outros manifestantes, em razão de ter mobilidade reduzida por possuir nanismo, e desde então ele tem passado por um drama semelhante ao de outros presos do 8 de janeiro. E ao conversar com ele, ele então ficou surpreso ao saber que foi absolvido. E logo na sequência, Paula, da publicação da nossa reportagem, a Defensoria Pública da União acionou o Supremo Tribunal Federal, entrou com um pedido aqui na Corte, mais precisamente no gabinete do ministro Alexandre de Moraes, que é responsável por todos esses processos do 8 de janeiro, pedindo a remoção imediata da tornozeleira eletrônica. Mais cedo eu conversei com o Wagner justamente sobre essa questão e ele informou que tem um encontro agendado amanhã na Defensoria Pública. Aparentemente esse encontro não foi possível hoje em razão do trabalho que ele tem. Ele conseguiu um trabalho posteriormente à soltura aqui em Brasília, trabalha num supermercado atacadista na área de limpeza. Ele não conseguiu ir hoje em razão da distância e também porque a chuva, Paula, acredite, molhou a tornozeleira eletrônica e ele tem então ali receio de estar descumprindo alguma medida restritiva, porque na cabeça dele ainda residem alguns traumas, melhor dizendo, em razão do uso da tornozeleira e dessas medidas restritivas. Vamos acompanhar agora, Paula, porque a Defensoria Pública acionou o Supremo, ele vai até a Defensoria, portanto, amanhã, e nós vamos continuar acompanhando o drama do Wagner e, claro, de tantos outros presos do 8 de janeiro. Perfeito, Cris. Só uma dúvida. A Defensoria agora, então, acionou o STF para solicitar a retirada da tornozeleira. Mas antes, ele não estava sendo representado por um advogado, Cris? Ele era representado por defensores públicos, Paula. E nesse período ele não foi informado a respeito da absolvição. Então, eu imagino que tenha ocorrido algum problema dentro ali da Defensoria Pública que agora vai ser esclarecido amanhã. Bom, a gente acompanha, então, mais um capítulo dessa história realmente inacreditável
desse morador de rua que segue com tornozeleira, que deveria ter sido retirada em 10 de setembro. Christian Costa, muito obrigada pelas informações. Bom trabalho para você. Até a próxima. Obrigado, Paula. Para o nosso ouvinte que quiser saber mais informações, acesse a Revista Oeste, edição mais recente, para você conhecer a história não só do Wagner, mas de outros moradores de rua que foram absolvidos pelo Supremo. Boa noite. Bom, Augusto, essa história deve se repetir com muitos brasileiros, mas o fato é que ele semanalmente comparecia ao cartório do fórum para assinar, porque esse era um dos requisitos das medidas cautelares e ninguém, em nenhum momento... É esse um dos responsáveis pela tentativa de golpe de Estado. Sim. É esse, um mendigo que não é representado por ninguém, porque a Defensoria sequer o avisou que tinha terminado o prazo. Ele está com tornozeleira eletrônica há quanto tempo? Isso é tortura. Isso é tortura por muito menos. O Gilmar Mendes, o decano, acusou os responsáveis pela Operação Lava Jato de torturadores. Ele disse que um dos torturados era o Emílio Odebrecht, dono da empreiteira que mais roubou, porque era maior. E ele disse, isso é uma tortura, o que fizeram com esse homem. O Emílio Odebrecht não passou na cadeia um dia. Ficou preso o filho, aliás, pouco tempo. Eles estão devolvendo dinheiro a essa gente. E fazem isso com o mendigo. É esse o golpista e é essa gente que a imprensa convencional não mostra. Vocês encontram essas histórias no Oeste. Aliás, o Christian fez uma bela reportagem publicada nessa última edição. E ninguém fala nada, ele só diz, não, o golpe. Vão às pessoas, conversem com elas, os jornalistas estatizados. Então é um consórcio mesmo, aí formado pelo governo de um ladrão, pelo STF que virou partido, Supremo Tribunal Federal, e pela imprensa que esconde o que convém. Convém esconder, conveniente para os criminosos. Deixa eu ouvir a Ana a respeito desse caso revelado aqui pela Revista Oeste, e vale dizer que depois, na sequência da publicação dessa história pelo repórter Christian Costa, então a Defensoria Pública entrou em cena, que não havia se manifestado até então, para acionar o Supremo Tribunal Federal para então solicitar a retirada da tornozeleira eletrônica a partir da absolvição do morador de rua. Paula, eu tenho uma pergunta. A absolvição foi 10 de setembro? Isso. Sim. Uma terça-feira. 40 dias, né? Estamos em 42 22 de outubro. Eu estou, assim, absolutamente chocada com essa notícia, com o silêncio da imprensa, como o Augusto disse. Ninguém, além da Revista Oeste, continua até hoje falando desses presos inocentes, presos políticos, perseguidos do Alexandre de Moraes. Lembrando, Paula, que esse é um caso que a Revista Oeste mostrou e que, por isso, as coisas andaram. Mas teve também um outro caso que a Revista Oeste denunciou, que foi de um autista preso, que era como se ele não existisse lá dentro. O rapaz nem sabia onde ele estava, o que estava acontecendo. E a Revista Oeste denunciou, e depois que nós denunciamos, o rapaz foi solto. É absolutamente chocante o que nós estamos presenciando nessa festa da democracia, né? A democracia sendo preservada de acordo com os ministros do Supremo Tribunal Federal. Aí vai a AGU do senhor Bessias cobrar mais de 56 milhões de 7 condenados por danos morais também. Danos morais a quem? Não é multa para cobrir danos morais. É multa para cobrir o Moraes. Na terça-feira, o presidente da Câmara, Arthur Lira, se manifestou sobre a proposta de emenda à Constituição que limita decisões monocráticas dos ministros do Supremo Tribunal Federal. A PEC é alvo de um pedido de suspensão.
Isso porque o deputado Paulinho da Força entrou com um mandado de segurança no STF a fim de que a corte arquive a proposta. O ministro Nunes Marques, sorteado relator da ação no tribunal, pediu esclarecimentos à Lira, que respondeu por meio de ofício. Aspas. A PEC apenas propõe a introdução de mecanismos que visam a tornar a atuação do STF mais transparente e alinhada com os preceitos da colegialidade e da eficiência jurisdicional, sem comprometer a sua função primordial de guardião da Constituição. Inclusive, em grande medida, a proposta reflete evoluções regimentais já introduzidas no âmbito da própria Corte. Fecho aspas, então, para a nota emitida por Arthur Lira. Por falar em bandido, tem gente pedalando, Zé? Meu Deus do céu, né? E que pedalada, né? Essa daí, eu não sei, é porque eu não conheço as bicicletas novas. Eu vou falar do nosso tempo, Vitória. Essa foi a verdadeira Caloi 10, aquela monarcona, sabe? Dos tempos antigos, que todo mundo dizia que era melhor. Que pedalada bonita, hein? Conta aí, Zé, do que se trata essa pedalada? Reais. Como é que é, Cara, Zé? Desculpa. 6 bilhões de reais. O negócio é triste. É assim, ó, ontem, Ptolio, a gente vai fazendo o levantamento e eu sou coautor do pedido de impeachment dele pela pedalada fiscal, né? E a gente começa a ver umas coisas aqui, cara, e a gente começa a não se acreditar. Eu comecei a... Pô, o cara tem que buscar informação, tem coisas que a gente não detém toda a informação. E aí você vai buscando informações. Desculpa, eu falei 6 bilhões, não, são... só para falar aqui, são 3 bilhões, não 6, são 3 bilhões, desculpa. Mas troco errado. Também, Zé, troco, 3 bi, troquinho. 3 bi. Cara, quando você começa a pegar a maneira em que a coisa foi feita, você se assusta, você fala, cara, pera lá, primeiro que o apontamento já sai direto do Ministério da Educação. Aí a gente começa a falar, cara, o que está acontecendo aqui? Você vai buscando esse entendimento. Eu fico imaginando, Pitoli, se fosse o Bolsonaro fazendo isso. Na mesma hora eu só imaginei, se fosse o Bolsonaro. Eu garanto para você que o Congresso tinha parado o segundo turno, voltado e já tinham votado o impeachment dele. Porque, cara... Agora, Zé, mas explica pra gente do que se trata, o que configura essa pedalada, porque se eu pensar em pedalada fiscal, eu tô pensando em Dilma Rousseff, penso no impeachment da Dilma e afastamento da Dilma, né? O que caracteriza essa pedalada? O que baseia, né? Qual é a base dessa denúncia, Zé, desse pedido de impeachment? O que acontece, Pitoli? Quando você cria um programa e você diz assim, olha, eu vou dar lá o que foi, a pedalada dele foi em cima do pé de meia. O pé de meia, ele criou um programa para beneficiar alunos que estudam e que tenham baixa renda ou que não tenham condições, com um auxílio de R$200. Ele vai ajudar esse aluno com 200 pila por mês para esse cara conseguir ir para a escola, voltar da escola, estudar, ok? Ele fez o programa e ele apontou que esse programa ele teria a validade. Ele fez isso em 23, ele apontou, olha, esse ano nós vamos pegar esse dinheiro aqui, nós vamos colocar aqui e daí tá tudo certo, beleza. Só que quando vem um ano subsequente e toda vez que você faz um programa, você tem que apontar de onde vai ser tirado todos os anos aquele recurso para aquele programa. Por exemplo, o programa durante o mandato dele vai custar, se custou 3 bi no primeiro ano, vai custar 12 bilhões até o final do seu mandato. Então ele tem que dizer qual que é a fonte que vai pagar esse recurso, de onde vai sair. Quando ele indica essa fonte, o que ele tem que fazer? Ele tem que apresentar isso para a Câmara dos Deputados. Ele tem que entregar na Câmara dos Deputados o pedido. Olha, eu preciso de 3 bilhões de reais a mais no orçamento para que a gente pague o pé de meia, que é o auxílio ao aluno, e este auxílio e esse pagamento precisa da aprovação dos deputados. O que ele fez? Ele simplesmente não fez nada. Ele fez o programa pé de meia, entregou o dinheiro e, pior, teve alunos que recebeu muito mais do que deveria. Então, tipo, o pé de meia era 200, mas tinha aluno recebendo 1.000. Você entendeu? Então, assim, ele não indica a fonte,
ele não tem a autorização da Câmara dos Deputados, porque ele precisa da autorização da Câmara, porque ele não é autônomo, ele não faz nada. A lei orçamentária passa pela Câmara, porque a LOA passa pela Câmara dos Deputados, quem aprova a lei orçamentária somos nós, e ele simplesmente driblou tudo isso, pegou o dinheiro e colocou no caixa e falou, entrega para os alunos, e tá tudo certo. Beleza. Fazendo com o chapéu dos outros, né, Zé? Mais uma vez. Exatamente, só que daí o que acontece? Essa é a pedalada fiscal que já configurou no mandato da Dilma o pedido de impeachment e a cassação dela. Por quê? Porque você não pode usar um dinheiro, isso está na lei, isso está lá na Constituição, você não pode, de maneira nenhuma, utilizar um recurso sem você apresentar, de onde ele vai ser retirado e como ele será pago. E, principalmente, ele não pode, de maneira nenhuma, fazer isso sem autorização da Câmara. Diz assim, dos fundamentos jurídicos do artigo 85 da Constituição Federal, estabelece que os atos do presidente da República atentem contra a Constituição e, em especial, contra a portabilidade na administração da lei orçamentária. Guarda o emprego legal dos recursos públicos, configura crime de responsabilidade. Lei 10.079 de 1950. Então nós inventamos a lei agora. José, agora me conta uma coisa. Em 2016, a gente precisou de Eduardo Cunha, Renan Calheiros e aquela turminha que já estava de olho na boutique da Dilma. A gente sabe disso, né? Exato. O que vai ser agora com a Tulira, com o Rodrigo Pacheco? Isso pode avançar? Isso deve seguir adiante? Porque se já configurou, se tem provas cabais de que houve uma pedalada, o que a gente pode fazer com que isso avance de fato para a gente se livrar do barba, hein? Vamos lá. Deixa eu só te explicar duas coisas. A primeira, nós ainda não alcançamos um número suficiente de assinaturas para o impeachment deles. Estamos coletando as assinaturas, chegamos agora a 47 assinaturas. Então, quem está nos assistindo, que votou em algum deputado, ligue para ele e cobre ele. Pergunte se ele já votou, se ele já assinou. Né? Nós temos uma lista extensa, mas precisamos do maior número de assinaturas. O aceite deste processo de impeachment depende exatamente do presidente da Câmara dos Deputados, que é o Arthur Lira. Mas tem uma dúvida, peraí. Se tem a pedalada, já está configurada, se já está aprovada, a gente ainda precisa de assinatura? Estou dizendo assim, é tão claro, é tão certo quanto nascer e o pôr do sol, né? Exato. Isso não pode avançar, simplesmente avançar, porque já configuram crimes, precisa de toda essa burocracia mesmo? Então, o que acontece, Pitoli? Não deveria precisar, mas precisa. Precisa-se de um número de assinaturas, precisa-se de apoio para que a gente consiga pressionar, porque quando porque quem comanda o impeachment, quem é que vai decidir se esse impeachment vai sair ou não? É o presidente Arthur Lira. Não adianta o Zé Trovão chegar lá sozinho e dizer assim, Arthur, eu fiz um pedido de impeachment, ao qual eu sou coautor desse pedido, e dizer assim, Arthur, eu fiz o pedido de impeachment aqui, vamos colocar lá para votação, sozinho. Ele vai olhar e dizer assim, Zé, beleza, mas só você quer o pedido de impeachment? Não, todo mundo quer. Não, mas todo mundo, então por que todo mundo não assinou? Entendeu? Entendi. Pessoal, o circo está fechando para Lula. Cada dia mais deputado federal estão entrando com pedido de se manifestando e entrando com pedido de impeachment. Eles dependem de um número de assinaturas. Então é o momento de fazermos, ajudarmos, pressionarmos os deputados na qual elegemos para que eles também possam apoiar e entrar com o pedido de impeachment, porque não é porque considera uma pedalada fiscal e porque um deputado entra com o pedido de impeachment que vai ser aprovado. Para ser aprovado, para Arthur Lira aprovar o pedido, ele precisa de uma quantidade específica de assinatura de deputados. Então, o circo está fechando, mas precisamos que as pessoas que a gente colocou lá para nos representar como deputado federal, que eles apoiem, que eles juntem-se com os deputados que já entraram com o pedido, para que isso tome um rumo, uma proporção maior. Tudo depende de Arthur Lira, mas também
de um número maior de assinaturas para entrar com o pedido de impeachment. Só uma informaçãozinha em relação ao programa Pé de Meia. O aluno, além dele receber R$200, no final de cada ano que ele se forma, ele recebe ainda R$1.000 a mais, fora os R$200. Rogério Marinho quer arquivamento de inquérito sobre Van Hatten. O senador do PL argumenta que o processo contra o deputado federal apoia-se em alegação falsa por parte de delegado da Polícia Federal. O líder da oposição do Senado, Rogério Marinho, apresentou ao Procurador-Geral da República, Paulo Koenig, um pedido pela investigação do delegado da Polícia Federal, Fábio Alvarez. A notícia que envolvendo o 8 de janeiro é que a advocacia, além de tudo que eles já causaram, que eles falam que é golpe, mas quem está sofrendo golpe são as pessoas que estavam lá, que estão passando por um processo, estão pagando por algo que elas não cometeram. Agora a Advocacia Geral da União cobra 56 milhões de 7 condenados. A indenização requerida totaliza 30 milhões por danos morais e 26 milhões por danos materiais, que de danos morais não tem nada, tem danos imorais, na verdade. A Advocacia Geral da União entrou na Justiça nesta segunda, dia 21, com ações que buscam recuperar mais de 56 milhões em indenização. Esse valor refere-se aos danos morais e materiais provocados pelos atos de 8 de janeiro.